Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão? Então, hoje o vídeo vai ser uma continuação sobre aquele assunto que eu estava tratando em série, que é a educação, né? A gente vai tratar de educação aqui nesse vídeo, né? E para dar seguimento nas escolas específicas, né? Porque eu tratei assim sobre as tendências pedagógicas. Porque quando a gente fala de tendências, a gente coloca um monte de gente ali que segue aquela tendência, né? E cada uma vai entender essa tendência de um jeito particular, né? Mas tudo bem, faz parte. Então, o que eu pretendo com este vídeo aqui? Uma coisa que eu acho que ficou faltando discutir nos vídeos anteriores é a questão do conteúdo versus competências. Ensino versus aprendizagem, professor versus aluno, né? Então, o que nós vamos tratar? Uma coisa que a gente precisa perceber claramente, que uma diferença talvez a mais significativa entre uma tendência educacional tradicional de uma que já vai desconstruindo esses princípios tradicionais da educação é a questão do conteúdo e as competências, o aprendizado, o ensino, enfim, qual é a diferença? Bom, a educação tradicional basicamente se orienta no sentido de dizer o seguinte: o centro do processo é a atuação do professor. Então, o professor tendo essa, essa técnica, fazendo aquela aula magistral, discursiva, jogando todo esse conteúdo, todo o saber dele dentro de sala de aula, as pessoas pressupõem que os alunos vão aprender, né? Isso significa que a, o professor é o ator, é o protagonista dessa atividade educacional, né? E é claro que uma aula desse tipo com certeza tem uma ênfase muito grande na questão dos conteúdos. Ou seja, o professor tem lá uma lista de assuntos que ele vai ter que passar para os alunos ao longo do ano, né? E o aluno vai ter que se virar para ou memorizar esses conteúdos, dar um jeito de saber responder aquelas questões que estão ali naquele conteúdo, né? Geralmente você tem um livro, um texto lá sobre o assunto e depois tem umas questões que você tem que aprender a responder aquelas questões que estão no livro e aquelas questões, né? Não tem muita
não tem muita margem para criatividade aí nessa história, não, entendeu? Você vai lá e responde. Geralmente tem que corresponder ao que está no texto, tá? Agora, então, como você vê, quando você fala de conteúdo, você está falando de ensino e você está falando de professores, né? Quando você fala em competências, aí a coisa já começa a mudar. Porque como é que qual é a diferença entre você saber um conteúdo e você ser competente num determinado tipo de habilidade, né? É... Bom, quando você conhece um conteúdo, é porque você já leu algo a respeito desse conteúdo. Ou o professor falou na sala de aula, ou você leu a respeito, ou você já conversou sobre isso com alguém, enfim. Isso você sabe o conteúdo, você já ouviu falar pelo menos desse assunto, né? Agora, quando você tem uma competência adquirida num determinado assunto, né? Você, por exemplo, vamos pegar a história. A história é muito legal. Às vezes eu cito muito a história, porque a história é uma coisa que fica mais fácil explicar o que eu quero dizer, né? E, enfim. Por exemplo, você tem um tema como a Idade Média. Se você quer que o seu aluno uh, tenha competência em história, porque na realidade ele não necessariamente vai adotar você vai trabalhar necessariamente a Idade Média, né? Mas você quer que o seu aluno não só entenda o que foi a Idade Média, como você quer que o seu aluno tenha uma competência em aprender história. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente contar o que aconteceu na Idade Média para ele? Não. Você vai dizer para ele pesquisar outras fontes além do livro didático. Você vai dizer para ele, o professor vai estimular que esse aluno aprenda a usar o Google acadêmico, por exemplo, puxar os papers, os trabalhos acadêmicos que já foram escritos sobre a Idade Média. O aluno vai aprender a peneirar o que é um fato, o que realmente aconteceu na Idade Média, daquilo que é só boataria, dizem por aí que aconteceu isso, não sei o quê. Não, ele vai aprender a estruturar o conhecimento dele sobre a Idade Média de forma que ele separe o que é realmente relevante saber sobre a Idade Média, aquilo que é teoria da conspiração sobre a Idade Média, porque acontece, né? Nós sabemos que isso acontece. E isso faz com que, ou seja, ele tendo esse engajamento dele ir atrás das fontes, ele procurar o material,
sozinho, ele sabendo é, é, como filtrar ali o que há de mais importante ali naqueles textos, ou seja, naquela infinidade de material que ele teve acesso, saber pensar os mais interessantes, né, os mais sérios, né, e não, enfim. Aí com essa atividade ele vai ter condições, né? Espera-se, né, que ele tenha condições de pegar qualquer outro assunto, né, que não tenha nada a ver com a Idade Média, mas tenha a ver com história, e saiba, com essa metodologia toda que ele aprendeu a usar, né, fazer uma pesquisa independente, autônoma e séria sobre qualquer outro assunto que esteja ligado à história. Segunda Guerra Mundial, iluminismo, enfim, ele vai saber extrapolar essa, essa competência que ele adquiriu na pesquisa da Idade Média para outras pesquisas relacionadas, né? Sobretudo a matéria história. Ou seja, ele adquiriu uma competência em história, ele é competente, ele tem habilidade de estudar a história e compreender o significado de cada momento histórico que venha a acontecer antes ou depois da Idade Média, né? E vai, obviamente, saber fazer as interdisciplinaridades necessárias para que essa compreensão seja maior, né? Ou seja, ele vai também aprender a entender o que os arqueólogos falam a respeito, os achados antropológicos, até mesmo o que significa cada documento que foi achado ali, a importância deles, né? Enfim, uma série de coisas. E isso vale também para matemática, para geografia, para língua portuguesa. Ou seja, você sabe que você entendeu bem a matemática quando você consegue entender a lógica matemática, o raciocínio lógico, e consegue, por exemplo, mesmo que você nunca tenha visto um determinado problema na sua vida, um problema matemático na sua vida, você, através de inferências que você vai pensar dali e daqui, né, conseguir resolver aquele problema, mesmo que você não tenha aprendido isso na escola, porque você entendeu bem aquele aspecto da lógica matemática quando você vai pegar por exemplo, quais são as circunstâncias que você pode se deparar com uma necessidade de lógica matemática. Quando você pega um jornal e está lá um monte de dados estatísticos, né? E você tem que aprender
a ler esses dados, né? Você tem que aprender como é que se maneja aquilo ali. E dentro daquele contexto onde essas estatísticas estão sendo colocadas, né? Para que elas estão ali, né? E o que significa? E obviamente, né? Porque muitas vezes você vê aqueles dados estatísticos, eles sozinhos não dizem muita coisa, mas você tem que saber que você tem que cruzar os dados de um item ali, né? Por exemplo, faixa etária e nível de escolaridade. Como é que essas duas informações conversam entre si, né? Então, isso, o raciocínio lógico matemático já te dá uma certa compreensão, né, desse dado, né, que eu acho interessante e tal, né? Enfim, você não precisa ser ensinado a fazer tudo, né? Você aprendendo bem a utilizar informações do tipo X, você consegue extrapolar essa informação para outras questões do tipo Y, Z e etc. Né? Então, a competência é nisso. Então, por isso que quando a gente fala em competência, a gente está dizendo que é o aluno que vai ter que adquirir essa competência. Seja a competência em história, competência matemática, competência linguística, competência científica. Ou seja, quando ele estuda ciências, ele está aprendendo uma série de metodologias, métodos que fazem com que ele entenda o comportamento, o procedimento básico para você investigar se um assunto científico ali que está sendo noticiado, por exemplo, no jornal, é fake ou não, né? Como é que eu vou analisar esse dado aí que essa matéria me trouxe? Eu tenho que entender basicamente como, pelo meu conhecimento, pela minha experiência analisando textos científicos, eu já sei porque eu adquiri uma habilidade no trato das questões científicas. E eu consigo traduzir isso para outros níveis, né? Para outras camadas, né? Ou seja, conteúdo, quando a gente fala, então, resumindo, basicamente, quando a gente fala de conteúdo, a gente está falando de ensino e de professores, né? E quando a gente está falando de competências, a gente está falando de aprendizado e alunos, né? Que futuramente serão profissionais e, enfim. Então, eu espero que com essa explicação, assim, e essa é uma das grandes diferenças entre as escolas tradicionais e as outras que vieram na tentativa de colocar um olhar mais específico sobre
os alunos e por que esse protagonismo do aluno no processo educacional é importante. É porque são eles que vão levar todo aquele conhecimento adiante, né? Então, eles vão precisar disso, porque os alunos de hoje são os profissionais de amanhã, né? Então, se você não dá um protagonismo para esses alunos, se você não coloca eles numa situação em que eles vão precisar realmente assumir a sua autonomia na aquisição de conteúdos e competências e tal, é, é, provavelmente eles serão aqueles profissionais robóticos que a gente conhece de longas datas, né? Então a criação, então quando você protagoniza o aluno, né? Quando você coloca o aluno tendo um protagonismo dentro da escola, você está atuando para que esse aluno futuramente seja mais criativo, tenha mais autonomia, tenha mais uh, discernimento das coisas, aprenda a lidar com o novo, né? Porque hoje em dia a gente não sabe para o que caminho, ainda mais nos dias de hoje, que a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente pode acontecer qualquer coisa, né? E a gente tem que estar preparado para assumir essa mudança, né? E, enfim, eu espero que tenha ficado razoavelmente claro, né? Qualquer coisa estou aqui para responder, né? E até mais. Tchauzinho.